Olá, bom dia. Hoje nós vamos estudar o tema 9 da revista 10 Dias de Oração, que tem como título A Marca da Besta e a Oração. A marca da besta é um assunto que faz parte das 3 mensagens angélicas. Segundo é dito em Apocalipse 14, verso 6, é o evangelho eterno que deve ser pregado a toda língua, tribo e nação, num tempo determinado. É a hora do seu juízo, é chegada a hora do seu juízo. E esse é o tempo, da hora do juízo até o fechamento da porta da graça, é o tempo que essas 3 mensagens devem ser pregadas. E a marca da besta está relacionada com a 3ª mensagem angélica, que nos alerta do perigo ou nos adverte para que nós não adoremos a besta e sua imagem. E ela fala qual é a consequência. Se alguém adorar a besta e sua imagem, beberá do cálice da ira de Deus. Apocalipse 14, o verso 9. Essa mensagem, ela está em contraste com a primeira mensagem evangélica, que está no mesmo capítulo 14, no verso 7. Adorai aquele que fez, adorai o Criador. Então, a primeira mensagem angélica nos conclama a adorar o Criador. Ela nos remete ao 4º mandamento, que diz que Deus em 6 dias fez. Lembra-te do dia do sábado. Por quê? Porque em 6 dias Deus fez. O sábado deve ser lembrado porque Deus fez, porque Deus é Criador. O sábado é um lembrete, é uma celebração de que Deus é o Criador, é o 4º mandamento. E a primeira mensagem, como eu disse, está em contraste com a 3ª, que nos alerta para não adorar a besta e a sua imagem. Isso também nos lembra o 2º mandamento, que nos adverte de não adorar imagem de escultura. Está em Êxodo 20, versos 4 e 5. Então, a primeira mensagem, ela está em paralelo com o 4º mandamento, que nos diz a quem adorar, aquele que fez. E a 3ª mensagem está em paralelo com o 2º mandamento, que nos adverte que nós não devemos adorar a imagem. E assim, se alguém adora a besta, é sua imagem. A besta e sua imagem são 2 poderes que se unem em sua mensagem no final do tempo, no tempo do fim, depois, no tempo em que deve ser pregada a mensagem, depois do juízo investigativo. Nesse tempo em que nós vivemos. É uma mensagem que deve ser pregada para esse momento. Portanto, é uma mensagem presente. A besta e sua imagem. A besta, ou chamada em Apocalipse 13 de a primeira besta, ela tem a sua descrição em Apocalipse 13 de 1 a 10. Mas ela já é mencionada já no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Em Daniel 7, 25, nos diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei. Veja, esse poder cuidaria de mudar os tempos e a lei. Lei nós sabemos que é a lei de Deus. O que quer dizer tempos? Veja, qual lei que rege os tempos? O 4º mandamento. Porque Êxodo 29 diz que 6 dias trabalhará. 6 dias é para o homem trabalhar. E o sábado é o 7º dia do Senhor teu Deus. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então veja, esse mandamento rege o tempo. O tempo de trabalho, o tempo para o homem trabalhar, para o homem atender às suas necessidades, atender a necessidade de sua família, suas necessidades econômicas, tocar a sua vida financeira, tocar a sua vida cotidiana. E o 7º dia é um dia reservado para celebrarmos o Criador. Então, e esse poder modificaria o tempo e a lei, ou seja, ele mudaria a estrutura do 4º mandamento. Ele trocaria, ele aplicaria o dia de Deus aos homens e dedicaria o tempo dos homens a Deus. E não só ele faria isso, mas a Bíblia diz que os santos lhe seriam entregues por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Esse é um tempo profético que é dito de várias maneiras. É dito em 42 meses, 1260 dias, mas equivale a 1260 anos, o tempo em que esse poder teve domínio, do ano 538 ao ano 1798. Foi quando esse poder esteve no auge, quando esse poder religioso se uniu ao poder civil para impor as suas doutrinas religiosas
e perseguir e matar aqueles que não se ajustavam aos seus ensinos. Então veja, esse é um poder que mudou a lei de Deus, que alterou o tempo da lei, o tempo que se trabalha e o tempo que se descansa, e perseguiu o povo de Deus. E a imagem da besta, ele é relatada no mesmo capítulo 11 de Apocalipse, no verso 11 e 18. É um poder que a imagem, porque ele vai fazer a mesma coisa. Enquanto que a primeira besta agiu nesse tempo da Idade Média no ano passado, esse poder vai agir ou começa a agir agora, no tempo que nós estamos vivendo, depois do juízo até o fechamento da porta da graça. Por que ele é a imagem da besta? Porque ele vai ressuscitar o poder da besta. Aquilo que a besta fez com a lei de Deus, ele vai fazer. A perseguição ao povo de Deus também vai fazer. Então ele vai como que ressuscitar, como fazer o povo adorar, acatar o que disse a primeira besta. E vai fazer uma imagem, quer dizer que ele vai fazer algo parecido, algo semelhante. O que ele vai fazer? Vai fazer um decreto para que ninguém possa comprar e vender. Veja, comprar e vender é uma atividade econômica e financeira. Então tem a ver com a capacidade que a pessoa tem de angariar recursos no trabalho. Então veja, como aquela besta, a primeira besta, ele mudou o tempo dos mandamentos de Deus, o tempo do homem e o tempo de Deus, esse aqui fará um decreto em cima dessa mudança, para que ninguém possa comprar nem vender, se não tivesse a marca da besta, ou seja, aceitasse a mudança, a alteração do quarto mandamento, se não aceitasse o tempo de Deus como do homem e o tempo do homem como de Deus. E isso vai afetar a vida econômica dos fiéis. Não é um chip, não é um código de barra, não é o QR Code, não é um cartão de crédito, mas tem a ver com adoração. Adoração é algo que se faz consciente, não é algo que se faz imperceptivelmente, não, é algo consciente. Portanto, ele vai dificultar para que as pessoas consigam trabalhar, que os fiéis consigam trabalhar, porque se eles não vão se ajustar ao decreto, eles não vão conseguir emprego, não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir fazer seus negócios. Então eles vão ser afetados economicamente, financeiramente, e não vão poder comprar e vender, nem tocar a sua vida financeira. Então esse é um mandamento que vai afetar o povo de Deus financeiramente e na sua sobrevivência, porque ele vai fazer aquilo que foi feito, a mudança do tempo e da lei. Ele vai decretar isso como lei. E depois ele fará um outro decreto, para que ninguém possa comprar ou vender. Apocalipse 13, 15. O outro decreto é o decreto de morte, que fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Só que lá na primeira besta diz que os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Aqui o santo não será entregue a esse poder. Por quê? Porque a Bíblia nos garante em Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, defensor do seu povo, será salvo o teu povo. Nesse tempo o povo de Deus não será entregue a esse poder, para que esse poder pudesse martirizar ou matar o povo de Deus. Nesse tempo Miguel se levanta, Jesus se levanta no santuário para defender o seu povo. Vai fazer cair as pragas sobre os perseguidores do povo de Deus e vai proteger o seu povo das pragas e também da perseguição. Nesse momento ninguém vai morrer por causa desse decreto, porque Deus vai protegê-los. Nesse instante ninguém morre por causa desse decreto, porque fechou o tempo da graça. E agora então o povo de Deus que foi fiel aguarda a vinda de Cristo Jesus. Visto que todas essas coisas são assim, como disse a palavra de Deus, nós devemos buscar, perseverar, como diz Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus. Então as pessoas que perseveram, são fiéis aos mandamentos de Deus, tanto em adorar o Criador, como não adorar a imagem, e que guardam o mandamento de Deus, são fiéis, esses serão vencedores. Por isso que é um momento de nós nos dedicarmos à oração, à vigília, à perseverança, para que nós possamos nos manter fiéis. Esse foi o conselho que Jesus nos deu, o que Jesus nos dá, em Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem.
Orai e vigiai a todo tempo, para que nós possamos escapar de todas essas coisas, para que todas essas coisas não nos afete, não nos destrua, não nos faça cair, mas que nós possamos estar em pé, sermos vencedores de todas essas provações. E para isso é necessário vigiar e orar, meditar, estar em comunhão com Deus. Apocalipse 15:2 diz: e os vencedores da besta e sua imagem se acham em pé no mar de vida. Então os vencedores estarão de pé no mar de vida. O mar de vida está diante do trono de Deus, do trono do Cordeiro. Ou seja, estarão de pé diante de Deus e diante do Cordeiro. São vencedores que passaram por todas essas provações e permaneceram, preservaram a sua fé, permaneceram fiéis a Deus. Então nós devemos orar. Nós devemos buscar poder dos altos céus, poder para ser firme, poder para escolher o reino de Deus, fazer um tesouro no céu e não deixar que as coisas terrenas e que as questões financeiras ou econômicas tenham prioridade na nossa vida, mas que nós sejamos fiéis, que nós temos que passar por todas essas coisas, que sejamos fiéis, que no final nós seremos vencedores. Portanto, que você, meu amigo, que você, minha amiga, seja fiel e você vai estar entre os vencedores. Que Deus te abençoe e um bom dia.